Eu resolvi passar um videozinho curto, que é um vídeo institucional do UNASUS, que é até meio bobinho, de certa forma, mas ele rapidamente dá um panorama geral para a gente introduzir. Depois eu vou fazer alguns comentários e acho que o mais legal é a gente poder depois conversar junto, né? Eu estou no movimento da luta antimanicomial desde 97, movimento... será? O movimento da luta antimanicomial começa com esse nome em 87, no Congresso de Bauru, mas em 77 já tinha tido um primeiro Congresso de Trabalhadores em Saúde Mental. Que foi o início da organização dos trabalhadores para lutar contra os horrores que se praticavam e se praticam ainda hoje nos manicômios brasileiros. E aí, em 87, além dos trabalhadores, se juntam a nós, os usuários, os familiares, posteriormente os estudantes de várias áreas, e assim o movimento vem caminhando, então, há mais de 40 anos, né? É um movimento que teve muitas conquistas, mas que ainda tem muito a fazer, tanto em termos do fechamento de manicômios, como em termos de seguir lutando por uma rede de atenção em saúde mental libertária, de qualidade, etc. Né? Então eu vou passar o videozinho para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Tati, abre outra aba. Abre outra aba, tá bom. Né? Olá! Hoje falaremos sobre a política de saúde mental e os direitos humanos relacionados ao álcool e outras drogas. O objetivo é trazer até você o contexto histórico do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil e apresentar os princípios dos direitos humanos, referência indispensável para o trabalho dos profissionais na rede de atendimento. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar sobre a reforma psiquiátrica brasileira. Ela é contemporânea de um processo muito mais amplo, o da reforma sanitária, que é norteadora dos princípios que orientam o Sistema Único de Saúde. Essa reforma passou por diversas fases, até chegar ao momento atual, e aqui apresentaremos as 4 principais. A primeira fase da reforma aconteceu no final dos anos 1970 e sua principal característica foi a crítica do asilo e da mercantilização da loucura. As denúncias sobre o tratamento dos pacientes eram gravíssimas e foram divulgadas inicialmente por jovens profissionais dos grandes hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro. Essa manifestação resultou em uma drástica reação do governo, que afastou todos os estudantes e profissionais no episódio que ficou conhecido como a Crise da Dinsan. O movimento de indignação pelas condições de tratamento ao paciente mental no Brasil foi se tornando cada vez mais forte, resultando em um Congresso Brasileiro de Trabalhadores de Saúde Mental. A segunda fase da reforma focou em 2 frentes: na transformação do sistema asilar e na ampliação da oferta de atendimento em saúde mental fora dos hospitais. O desafio naquele momento era denunciar a violência e ineficácia de um sistema assistencial hospitalocêntrico, que excluía do tratamento a maior parte da população e transformava a loucura em mercadoria. O movimento em defesa da reforma psiquiátrica passou a ter outro ator coletivo, que se denominou Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, MNLA. A terceira fase da reforma foi marcada pela construção de uma política nacional de saúde mental.
Nos anos 90, a redemocratização do país e a criação do SUS permitiram à reforma psiquiátrica desenvolver sua proposta de substituição do modelo hospitalocêntrico por uma rede de atenção psicossocial. O Ministério da Saúde criou, então, as primeiras regulamentações para serviços comunitários, chamados então de Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, ou Núcleos de Atenção Psicossocial, NAPS. A fase atual do processo político da reforma inicia-se com a aprovação da Lei nº 10.216 em abril de 2001 e com a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi um marco na consolidação do ideário da reforma. A partir desse momento, então, foram definidas as modalidades de CAPS e seu papel na organização da atenção psicossocial. Os CAPS passaram a expandir-se regularmente, com cerca de 150 novos serviços a cada ano. E em 10 anos foram incorporados aproximadamente 30 mil novos profissionais aos sistemas municipais de saúde mental. O momento atual é de enfrentar as novas questões que desafiam a consolidação do modelo comunitário de saúde mental e de assegurar as garantias para os direitos de cidadania dos usuários desses serviços. Se não forem vigorosamente enfrentados, esses desafios podem levar até a um retrocesso com relação às conquistas da própria reforma psiquiátrica. Para manter o foco no desenvolvimento e continuar a progredir, é necessário um pensamento fortemente fundado nos direitos humanos relacionados à saúde mental e o uso de drogas. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Inúmeras questões nos ocorrem quando as drogas estão no centro do debate. O consumo de drogas legais ou ilegais está presente em todas as classes sociais. Historicamente, a solução mais imediata é a retirada das pessoas de circulação, mas hoje já se sabe que estratégias de segregação não beneficiam os indivíduos. Portanto, o que fazer? Para responder a essa pergunta, é necessário visualizar melhor o que ocorre com esses indivíduos e quais são suas verdadeiras necessidades. Para o reconhecimento da igualdade, os direitos humanos são assegurados por tratados internacionais. Porém, é na atuação da coletividade que tais direitos encontram efetividade. Esse aspecto confere responsabilidades a todos e promovê-la é assentar valores de dignidade e solidariedade. Contudo, a igualdade só é possível quando há reconhecimento das diferenças, cabendo à coletividade e, em especial, ao Estado, atuar para fazer cessar qualquer situação de inferiorização da cidadania, de qualquer indivíduo do grupo. Afirmar a igualdade de pessoas diferentes é um dos legados mais importantes da história da reforma psiquiátrica brasileira. O manicômio brasileiro, com sua antiga lógica de afastar o diferente, era um verdadeiro campo de concentração e deixou morrer de doenças, fome, frio ou tristeza centenas de pessoas ao longo do século XX. No fim dos anos 90, a reforma psiquiátrica brasileira se fortaleceu com a criação da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, CFP, e o surgimento de novos movimentos sociais da saúde foram pontos-chave dessa mudança. Porém, a criação de leis, convenções e declarações exige a atuação dos agentes interessados para garantir os objetivos de tais normativas, sustentar os avanços trazidos e não permitir que haja retrocessos. A lei antimanicomial brasileira não foge a esta regra. A Lei nº 10.216/2001 descreve as modalidades possíveis de internação psiquiátrica: as voluntárias, as involuntárias e as compulsórias. Internações voluntárias são aquelas em que o próprio paciente concorda com esta modalidade de atendimento. Já as internações involuntárias são requeridas por familiares ou responsáveis legais, independentemente da vontade do paciente. Por fim, as internações compulsórias são determinadas pelo Poder Judiciário.
Todas as situações devem ter recomendação médica, obedecer aos prazos e formatos adequados com os princípios da reforma psiquiátrica e seguir estritamente os requisitos legais. Contudo, é indicado que essas internações sejam feitas em hospitais gerais, afinal, são situações que requerem ampla assistência, não somente da área da saúde mental. Devem ter curta ou curtíssima duração, e o tratamento propriamente dito, se indicado, deve ocorrer passadas as situações de crise. No caso dos usuários de drogas legais ou ilegais, precisamos ficar atentos para não permitirmos que a eventual avaliação moral dessas pessoas ameace a afirmação de sua igualdade. Promover saúde na lógica dos direitos humanos significa ir além da lógica estritamente sanitária, muitas vezes centrada na superação da doença ou transtorno, para assumir a lógica da busca do bem-estar físico e social. Nosso Sistema Único de Saúde é resultado de décadas de discussões e lutas, mobilizações e desafios. Ainda temos obstáculos a serem superados, mas numa perspectiva histórica, percebemos que os avanços são inegáveis. Esperamos que essa caminhada da reforma psiquiátrica e política de direitos humanos tenha lhe estimulado para atuar como um agente ativo nas mudanças na sociedade brasileira e no mundo. Bons estudos e bom trabalho! Esse é um videozinho bem simples e didático, um pouco sobre o processo aí da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, né? Mas acho que ele dá um panorama histórico rapidamente que é interessante para a gente retomar. É importante ressaltar que nesse processo de movimento social, muitos atores do movimento social da reforma psiquiátrica... A pessoa me pediu para gravar. Ah, tá bom. Muitos atores do movimento da luta antimanicomial foram entrando nos governos, nas coordenações de saúde mental aí, nacional, estadual, municipal, e em alguns momentos ficou difícil distinguir reforma psiquiátrica de movimento da luta antimanicomial por conta desses atores estarem atuando para o Estado, mas também no movimento. Mas isso é uma diferenciação e uma discriminação importante da gente fazer. O movimento social, ele tem uma liberdade e uma possibilidade de atuação e de crítica aos estados, mesmo quando favoráveis à reforma, que é absolutamente fundamental de ser sustentada, né? Então o movimento, durante este período todo, mesmo com amigos do movimento ou pessoas do movimento nesses cargos, tinha essa potência de questionar, de criticar, de propor, de participar das instâncias de controle social do SUS mais formalmente ou como um movimento social mesmo, né? Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é o quanto isso que o vídeo traz, né, de que o cuidado em saúde mental não pode ser só um cuidado sanitário, que ele visa uma questão de bem-estar, de convivência. Isso pressupõe tanto nos serviços ou nas práticas em saúde mental, como na própria prática do movimento da luta antimanicomial, a construção de uma gestão democrática dos espaços, democrática e participativa, né? Coisa que nos serviços de saúde mental a gente ainda está um pouco longe de conseguir, apesar da instituição do controle social, o funcionamento efetivo disso
nos serviços ainda é muito precário, né? Outra coisa que eu queria contar para vocês é que a gente toma muito a ideia do CAPS como o grande equipamento da reforma no Brasil. Isso tem uma história, isso na verdade é fruto de um debate no interior dos atores da reforma e do próprio movimento da luta antimanicomial. O CAPS, na verdade, é a história dos vencedores dessa disputa, né? É um equipamento importante, é um equipamento estratégico, mas muitos anos depois, agora de pouco, a gente tem a ideia da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é uma rede muito mais complexa e que não deve se fixar só nos equipamentos de saúde para a atenção em saúde mental da população. Lá atrás já se falava em redes. Nós tivemos no governo da Luiza Erundina aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, um sistema de saúde mental que já era uma RAPS, em 89, né? Então é importante ressaltar, e acho que agora vai ficando cada vez mais claro, de que a rede é muito mais complexa e precisa ser muito mais complexa para tentar abarcar as muitas necessidades e possibilidades de atuação e de cuidado em saúde mental. Outra questão que para mim foi muito importante, acabou gerando uma migração na minha militância na luta antimanicomial, é a questão da formação de trabalhadores. Num determinado momento, em 2008, mais ou menos, há uns 10 anos atrás, eu e um grupo de amigos que éramos da coordenação estadual do movimento da luta antimanicomial, entendemos que a questão da formação de trabalhadores, porque entraram 30 mil pessoas para trabalhar na rede nesses últimos anos, né? E aí acabamos migrando aí a nossa militância para formação de trabalhadores, e acho que esse talvez seja mais um espaço para a gente tentar pensar junto, se formar, entender, né? Porque é importante saber dessa história, saber aonde que se situa agora o cuidado em álcool e drogas, a política de redução de dano, que inclusive já foi revogada pela Senad. Nós estamos vivendo um retrocesso muito importante em termos das políticas de saúde mental no Brasil. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Diga. Deixa eu falar, o microfone é muito chato, né? Porque estão gravando. Você que visou o seu... Eu sei, mas a gente pode não gravar também. Sei lá. É mais uma decisão. É mais uma decisão nossa, todo mundo, assim, sabe? Tipo, porque o microfone é meio chato, né? É meio... Vamos voltar? Mas vídeo é legal, né? Então tem essa. Mas vamos tocar a gente que tá, não pode interromper o colega. Eu também não gosto, vou falar bem assim. Eu queria que talvez você pudesse falar um pouquinho sobre a Carta de Bauru, porque eu acho que esse primeiro documento, que é o documento da militância, né, da luta antimanicomial, ele é norteador para várias práticas hoje em movimento social em saúde que a gente tem. Então, eu me vejo na militância da luta antimanicomial e na militância da redução de danos e na militância da saúde pública de qualidade, permeada pela Carta de Bauru, que é esse documento que, enfim, acho que é um documento importante que a gente precisa citar e que eu acho que é um guarda-chuva, é sempre a minha questão, assim, o que vem antes, não depois, mas é um guarda-chuva em direitos humanos e saúde, né? Porque além, enfim, acho que a Patrícia pode falar melhor. A outra coisa é que essa RAPS que a gente tem, que deveria ser uma RAPS de sustentação, né, ela é uma RAPS falida hoje, né, porque é uma RAPS que contempla nacionalmente agora no estado, depois de 5 de maio do ano passado, as comunidades terapêuticas, e é uma RAPS que aqui no município de São Paulo está contemplando um equipamento que chama CAPS 4. Acho que é melhor.
Então a gente tem assim, um retrocesso total e geral, nacional, mas essa rede que a gente deveria militar para que ela exista, para que ela se fortaleça, a gente, enquanto militância, já não sabe mais, né, o quanto a gente sustenta ou o quanto a gente mete o pau nessa rede, sabe? Assim, então, acho que poder comentar um pouco desses desafios da resistência na luta antimanicomial. Vamos ver. Ela foi escrita há 30 anos atrás, agora nos 30 anos do movimento em Bauru, foi escrita uma outra carta, mas essa primeira, na minha opinião, é bem mais contundente. Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o movimento dos trabalhadores em saúde mental. Ao ocuparmos as ruas de Bauru, na primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos manicômios, os 350 trabalhadores, agora a gente tinha 2.000 pessoas em Bauru, naquela época era 350. Os 350 trabalhadores de saúde mental presentes ao 2º Congresso Nacional dão um passo adiante na história do movimento, marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a discriminação. Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos, que era o hospital psiquiátrico ainda naquela época. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Organizado em vários estados, o movimento caminha agora para uma articulação nacional. Tal articulação buscará dar conta da organização dos trabalhadores em saúde mental, aliados efetiva e sistematicamente ao movimento popular e sindical, contra a mercantilização da doença. Contra a mercantilização da doença, contra uma reforma sanitária privatizante e autoritária, por uma reforma sanitária democrática e popular, pela reforma agrária e urbana, pela organização livre e independente dos trabalhadores, pelo direito à sindicalização dos serviços públicos, pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 1988, por uma sociedade sem manicômios, Bauru, dezembro de 87. É impressionante a semelhança da descrição, né, dos manicômios, né, questão de segregação, preconceito, racismo, enfim, a semelhança com as comunidades terapêuticas hoje. Acho que as comunidades terapêuticas são a reinvenção, não é nem do hospital psiquiátrico, é do hospital geral, aquele que botar dentro da comunidade terapêutica, para mim, é voltar a 1655, de todos os indesejáveis da sociedade. É um